Então, como vocês podem ver, a hipertensão é uma doença muito prevalente, né? A ponto da gente ter no nosso círculo próximo pessoas com esse diagnóstico, ou não, né? No caso dessas duas pessoas que não conhecem ninguém com hipertensão. Que bom, né? Mas quando a gente fala de hipertensão, né? É uma coisa até bastante comum, né, na mídia leiga, né? Agora não existe mais, mas existia aquele programa Bem-Estar da Globo, né? Como se falava de pressão alta ali, né? A gente abre uma revista sobre nutrição, pressão alta. A gente não pode ter pressão alta, a gente não pode ter pressão alta. Mas por que a gente não pode ter pressão alta, né? Isso é uma coisa que eu gosto também de perguntar bastante, inclusive lá no hospital. Vamos ajustar os antihipertensivos, o fulano tá com a pressão alta. Tá, mas por quê? Por que tu quer ajustar esse antihipertensivo? Não, porque ele tá com a pressão alta. Tá, mas qual é o problema, né? Por que a pressão não pode estar alta? Né? Porque a gente quer evitar morte, né? Claro, obviamente, essa é uma foto extremamente sensacionalista, mas quando a gente fala de hipertensão, a gente tem aquilo no nosso ouvido da morte cardiovascular, né? A gente está falando de uma doença que muitas vezes é assintomática, mas que, no entanto, é responsável na última década aí por mais de 500 mil de mortes, né, atribuíveis à hipertensão arterial. Esses são dados do Ministério da Saúde, do DataSUS. Então, esse monte de gente morreu porque a causa de base era a hipertensão. Os nossos dados em relação à prevalência dependem muito de onde a gente está partindo para levantar esse dado, né? Mas estima-se que, inclusive, é uma dos questionamentos que a gente responde no censo, né? Então, esse dado, às vezes, é mais sensível até, porque ele fala daquelas pessoas que não necessariamente têm o diagnóstico, mas que sabem que têm a pressão alta. Já ouviram falar nisso, né? Eu não quero ir no médico porque eu sei que eu vou sair de lá com uma doença. Muito provavelmente, né? Porque às vezes o que falta é o diagnóstico. Então, são quase 33%, né, da nossa população é hipertensa. Então, é 1/3. Se a gente sair agora na rua e tiver 3 pessoas atravessando, uma delas é hipertensa. Isso é muita gente. E é por isso que várias pessoas responderam que conhecem pelo menos uma pessoa no seu círculo próximo que é hipertensa, ou seja, tem um risco aumentado, a gente vai falar de risco também, de ter uma morte por causa cardiovascular, né? Vamos lembrar que os medicamentos para hipertensão fazem parte de grande parte das REMUMES, né, do Brasil hoje, e somando todos esses medicamentos, as hospitalizações que a hipertensão leva, os procedimentos, né, em especial os cateterismos, atendimentos na SAMU, isso gera mais de $500 bilhão de gastos em dólares, tá? Para o SUS. Façam a conversão aí do preço que está o dólar, quanto que isso custa para o nosso sistema único de saúde para tratar todo esse 1/3 de brasileiros que vivem no nosso território nacional com hipertensão, né? Então, essa é uma definição, o que é, por fim, né, a pressão alta, a hipertensão arterial. Se vocês buscarem a diretriz brasileira de hipertensão arterial, e é muito importante que eu compartilhe com vocês, que a grande maioria das informações que eu estou dividindo com vocês hoje é da diretriz brasileira, muito embora existam várias diretrizes, vários guides ao redor do mundo, né? Ela tem uma definição bem interessante, assim, né? Que ela diz que ela é definida por níveis pressóricos, mas vejam que eles não trazem qual não nesse momento pelo menos, e que os benefícios do tratamento superam os riscos. Por que isso? Porque quando a gente inicia a tratar uma doença, parece meio óbvio, mas no caso da hipertensão arterial, não tanto. Toda vez que a gente coloca um tratamento para uma pessoa, mesmo que ele seja não medicamentoso, a gente está também levando morbidade para essa pessoa. Então, a hipertensão arterial é quando a gente tem um nível pressórico que, se a gente tratar, essa pessoa vai ter mais benefício que risco, de acordo? Isso quer dizer que, olhem só, mesmo as pessoas que têm nível pressórico normal, ou seja, abaixo de 140 por 90 milímetros de mercúrio, a gente já pode ter dano vascular, tá? Essa é uma informação bem importante. E a outra, muito importante, a gente vai falar bastante disso na aula de hoje, essa é uma condição que ela é multifatorial, tá? Ela faz parte
de uma grande gama de condições crônicas, muitas delas de origem metabólica, e que tem várias causas, várias consequências, tem fatores genéticos, né, que muitas vezes a gente não consegue rastrear ainda, em especial no Sistema Único de Saúde, né, as nossas bases de dados de condições genéticas, né, do ponto de vista cardiovascular, ainda estão sendo construídas ao redor do mundo. Mas a gente sabe que tem muito a ver a questão ambiental e principalmente a questão social, né, como a gente se relaciona com esse dano vascular causado por uma hipertensão arterial mais alta, né. E é importante a gente lembrar que a hipertensão é uma doença crônica, né? Então, não é o tipo da coisa que a gente vai tratar com remédio, apertar a mão do paciente e mandar ele embora, né? É uma doença, uma condição que acompanha o paciente ao longo da sua vida. E, em geral, definida por uma sistólica acima de 140 e uma diastólica acima de 90, né? E lá no conceito que a diretriz brasileira de hipertensão arterial compartilha com a gente, é que ela precisa ser identificada com técnica correta, então a gente precisa saber aferir uma pressão arterial para realmente dizer que a pessoa está hipertensa ou não, né? E em períodos distintos, né? O que significa dizer que a gente precisa de mais uma leitura, certo? Existem várias condições, inclusive fisiológicas, que levam ao aumento da pressão arterial. Uma delas é a dor, né? Então, se vocês aferirem a pressão num paciente que está com dor, eu sugiro que vocês não façam intervenção farmacêutica no sentido de ajustar medicamentos antihipertensivos nesse momento, porque essa leitura provavelmente está enviesada. E quando a gente fala que isso tem de ser feito com uma técnica correta em períodos distintos, a gente está dizendo que talvez mais importante do que essa consulta, do que essa leitura no consultório, ou na drogaria, ou no ambulatório farmacêutico, seja a leitura do paciente em casa,